Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, fé e vitória em nossas vidas, amados irmãos. Hoje, nesta quarta-feira, vamos juntos rezar e clamar e suplicar a um Deus que está perto de nós, na missa do Sopro Divino, às 19h30. Sinta-se convidado, acolhido, para poder qualificar a nossa fé. O Evangelho de hoje, nesta quarta-feira, Mateus 15, 29 a 37. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu à montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados e coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir, no lugar deserto, tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentassem pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos em Deus, na palavra que o Senhor nos direciona para esta manhã, é de fé, é de potencialização daquilo que acreditamos. E para isso, é preciso reconhecer em Jesus o caminho, a verdade e a vida. É o Mestre que nos dá a sua capacidade de enxergar além, de tocar as nossas enfermidades e curar, pois aqui é a sua maior dádiva, nos fazer inteiros, integrados e restaurados, tocar, curar, libertar, eis a missão do nosso Deus, mas também nos fazer colocar a certeza da eternidade. Olha que quando os discípulos chegam perto de Jesus, ele envia para que vá comprar pães, alimentos para toda aquela multidão que estava no deserto, na seca, na aspereza, no lugar bastante árduo, onde se pode perceber o deserto. No deserto é um momento de provação, de mudanças, de resiliência. É diante do deserto que nós precisamos qualificar a nossa fé. Os discípulos apresentaram o que ele tinha. É necessário apresentar para Deus o que nós queremos que ele faça. Se não apresenta, Deus não realiza os sinais, as graças e os milagres. 5 pães e 2 peixes. Deu graças, abençoou e deu a todos que estavam presentes. E saíram saciados, fartos, a ponto de deixar 12 cestos. Quem está diante de Jesus sabe colocar-se a serviço, a entrega. Mais do que isso, sabe encontrar a dor do outro e se compadecer. Sabe olhar como Jesus olha e sabe se doar como o próprio Mestre se doa. E aí uma característica fundamental de Cristo é a compaixão. O Mestre da humanização, da sensibilidade. Precisamos estar atentos a esta experiência
de homens e mulheres cristãos que traz a tolerância, a compaixão, a sensibilidade pelo outro, se dar para o outro. Mas para isso é preciso se dispor primeiro em Deus. É preciso você apresentar o seu desejo, os seus 5 pães, os seus 2 peixes. É preciso entender que no deserto Deus nos prova. É preciso apresentar diante de Deus essas dificuldades, seja lá quais forem na tua vida, para que Deus opere graças, milagres, prodígios, pois a sua essência maior é nos fazer inteiros, integrados. Que o poderoso Deus alcance poderosamente a tua casa, a tua história, o teu amparo, amado irmão. Nesta quarta-feira, não esqueça, vamos juntos celebrar o dia em que o Divino Espírito Santo experimenta prodígios e milagres na minha e na sua vida com a missa às 19h30. Poderoso Deus, alcança a tua casa, a tua história, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.